Sejam muito bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, um tema que não nos agrada tanto, mas algo que é essencial, a gente precisa falar exatamente para tentar evitá-los. Hoje falaremos a respeito dos acidentes que têm ocorrido com uma certa frequência. Inclusive, o que motivou esse tema nosso foi agora, recentemente, nesse último feriado, há mais ou menos 2 semanas, o ocorrido na região da Ilhabela, São Sebastião, na Laje dos Moleques, onde uma lancha de 36 pés subiu em cima de uma laje, né? Então, hoje nós podemos listar esses itens. Então, 2012 nós tivemos um caso bem emblemático, que foi o caso do Costa Concórdia. Em 2019 nós tivemos o falecimento daquela modelo extremamente famosa, Caroline Bittencourt, na região de Ilhabela, naquele caso de um vendaval que acabou pegando a região. Em 2020, nós tivemos o caso do barco O Maestro. As pessoas tinham acabado de comprar aquela embarcação, tinham saído do Rio de Janeiro, 5 tripulantes, com destino à Fortaleza. A embarcação sumiu, as 5 pessoas faleceram. E agora, em 2022, este caso dessa embarcação de 36 pés na região de Ilhabela. Então, hoje estou aqui com o João Roberto, meu pai, meu ídolo, uma pessoa que não poderia ser melhor para falar a respeito desse tema. Por quê? Tem ampla experiência na navegação, já instruiu diversas pessoas e, nas ocasiões em que o fez, não podia escolher mar. Ou seja, tinha que sair com mar pequeno, mar grande, navegação noturna, navegação com pouca visibilidade, né? E hoje acho que a gente pode citar um pouquinho mais para ajudar as pessoas a evitar esses acontecimentos, né? Então, primeiro ponto que eu queria falar com você, pai, o que causa esses acidentes? Qual que é a principal razão desses acidentes na náutica? Bom, como você tem mencionado, e realmente os acidentes são recorrentes e as pessoas não se atentam às precauções que devem tomar para que possam evitar esse tipo de acidente, né? Então, 99% desses acidentes são por falhas humanas, né? São por falhas humanas, por inexperiência ou por vários fatores em que fica muito evidente, tá, a causa desses acidentes. Alguns com fatalidades, outros apenas com prejuízos financeiros, mas o que fica geralmente é a perda, aquela falta que vai nos fazer algumas pessoas que estariam conosco buscando uma atividade de lazer, de alegria, né? Então, o principal desse ponto que eu vejo é o planejamento, né? As pessoas, quando se fala em planejamento, é a viagem em si, é o trajeto, né? Esse trajeto, para onde a pessoa quer ir, o que a pessoa quer fazer, né? Então, esse planejamento que tem que ser pautado com antecedência, né? Para que a gente possa fazer esse passeio extremamente algo que seja agradável. Inclusive, falando a respeito disso, tudo bem, você você está fazendo o seu planejamento. Existe alguma limitação com relação à embarcação, ao estilo da embarcação? Se o barco é aberto, um open, né? Se o barco é HT, barco com fly, ou no caso, igual um Costa Concórdia, que você está num transatlântico, né? Olha, todos esses pontos são extremamente importantes, mas quando se fala do planejamento, limitação do barco, isso tudo, nós temos que pensar que você não pode sair de um ponto para ir até o outro ponto, por mais curto que seja essa distância, sem exatamente
ter o foco. O que você quer fazer? Você quer ir de onde para onde? Com quantas pessoas? Qual é esse trajeto? Então, a limitação, claro que todo barco vai te oferecer limitação. Nós temos um oceano, ou de alguns oceanos, né? E que os nossos barcos, por maior que seja, são sempre pequenos. Então, nós temos que levar isso em consideração. Para aquele trajeto que você quer fazer, ele não se transformar em algo que você começou errado. Com uma embarcação de pequeno porte ou embarcação com um projeto que não é apropriado para esse tipo de navegação, né? Você tem um barco com proa aberta, você tem um barco que é o tipo de uma chata, como uma chalana, que não tem apoio para que você tenha segurança, tenha conforto. Então, nesse planejamento, claro que vai entrar o quê? A limitação dos recursos da embarcação. Inclusive, até dentro deste assunto, né, este barco que aconteceu esse acidente recente agora, que motiva esse nosso vídeo, era um barco HT. Nós gravamos recentemente, tem aqui um material nosso, inclusive vou deixar o link aqui para vocês na tela, tá? A respeito dos erros, para não cometer um erro na compra de um barco HT. E aí, no caso de uma lancha como essa, é engraçado, né? Porque à noite, se você não tiver com a cabeça para fora dela, você tem reflexo nos vidros, né? Nós temos que inclusive ver exatamente essas limitações das embarcações. Por quê? Se nós formos navegar num submarino, eu não tenho visão nenhuma. Sim. Tá? Mas tem que haver o quê? Uma navegação. Uma navegação que foi feita com antecedência, que foi feito um planejamento com antecedência, e em cima disso vai se cumprir o rumo desejado. Então, quando nós falamos de um barco, seja com uma HT, uma com fly, é claro que cada uma tem sua limitação. Mesmo um barco HT, que realmente tem essa deficiência que você está dizendo, esse barco que você não consegue colocar a cabeça para fora e você tem um reflexo do vidro, ou muitas vezes você vai ter inclusive a sua visão sendo contrastada com o reflexo que está vindo internamente do barco, de outras luzes, excesso de luz que tem dentro do barco, né? Porque quando se vai navegar à noite com barcos, o que nós fazemos? Nós diminuímos a intensidade dessas luzes. Para isso nós temos inclusive a maioria dos barcos com as luzes de cortesia, tá? E apenas aquela luzinha vermelhinha, uma luzinha que é para que você tenha acesso apenas aos instrumentos, né? Assim, né, como falou, não é um erro de uma lancha HT, né? Na verdade, o que fica bem claro é que são características, porque se você pegar um barco também muito grande, ele vai ter a questão do calado. Então, não necessariamente ele vai atender a sua perspectiva para aquele momento. Igual você vai fazer um canal do Varadouro, né? Você tem limitação de calado. Aí você vai pegar uma lancha muito grande, você também vai ter um acidente por uma questão como essa. Então, eu acho que é extremamente interessante isso que você acabou de falar. Cada barco ele tem uma limitação, tá? E o dono ele tem que entender isso para ele fazer o planejamento dele, né? Agora, um outro ponto que você também sempre fala, eu acho assim engraçado, porque a gente vê muito dos navegadores falando a respeito, vou fazer uma rota, e você sempre chamou isso de derrota. Isso influencia alguma coisa também na questão dos acidentes? Isso influencia porque toda vez que nós vamos sair em uma viagem, nós temos que traçar uma derrota. Por que é uma derrota? Porque ela não foi cumprida ainda. A rota que a gente acaba se referindo erroneamente é o rumo a seguir. Rumo a seguir é uma coisa, aquilo que eu tracei na carta, que eu vou traçar na tela do meu GPS, vou fazer o meu percurso, isso ele ainda é uma derrota, porque eu não cumpri esse percurso. Esse caso ele não tinha rota e ele teve uma grande derrota, tá? Porque ele passou em cima de uma pedra, em cima de uma laje, tá? Então aí vem o termo derrota, porque quando você calculou mal o teu rumo, você vai ter uma derrota,
A partir do momento que você concluiu o teu rumo, aí você teve uma rota. Se tornou uma rota. Se tornou uma rota. Qual é a rota que eu tenho que cumprir? A rota do ponto A até o ponto B. Então aí nós devemos ter o quê? Uma derrota sempre partindo de um ponto de origem, tá? Um ponto de origem para um ponto de destino. Eu não consigo cumprir um rumo se eu não tenho o ponto de origem e o ponto de destino. Porque a partir do momento em que eu estou no ambiente líquido, isso vai me gerar derivações. Essas derivações que podem ocorrer por questões climáticas, de vento, de correntezas, de própria rotação do hélice, né? Por alguns aspectos, ou por falta até de própria habilidade do condutor, isso daí vai me criar um paralelo. E que se eu não fizer a minha análise do que eu deixei na popa, para ver se o meu alinhamento está correto, se eu não estou navegando de lado, se eu não estou criando paralelas, tá? Então, isso é algo que vai induzir a um erro. A pessoa vai passar por cima de algo ou não vai chegar no seu destino. Isso fica bem claro nesse caso que aconteceu, porque ele conseguiu chegar até aquele local. Então ele não voltou pela mesma, no caso aí, rota, né? Porque ele já tinha chegado até esse lugar, então já era um sucesso, né? Então ele não voltou pela mesma rota, né? E aí ele criou uma derrota nova, e aí entra isso que você está falando, né? Houve uma variação, houve uma derivação do ponto que ele estava, né? Poxa, muito legal. Pessoal, olha, continue com a gente até o final desse vídeo, pois nós ainda falaremos deste caso em específico de uma forma prática, mostrando para vocês o local, como que aconteceu. Isso já foi muito falado pela mídia, mas ainda não de uma forma prática, em cima de uma carta náutica, para que desse para entender o horizonte por um inteiro, né? Então fiquem com a gente até o final, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Nisso que você citou da rota e derrota, também eu acho que tem a questão da estimativa de viagem, né? Porque a partir do momento que você planejou, criou uma derrota, você sabe, você estima quanto tempo você levará para chegar dentro daquele objetivo, né? Essas navegações com esses acidentes mencionados por você, eles ocorreram em regiões costeiras. Regiões costeiras, o que nós temos, inclusive, de que ter o conhecimento é de navegação costeira e estimada. O que é estimado? É dentro de uma estimativa. Estimativa é até uma regrinha de 3. Eu saí de um ponto A, vou chegar no ponto B. Em que velocidade eu devo ir? Quanto tempo eu devo gastar para chegar até aquele ponto? Porque se esse tempo excedeu e eu não cheguei, eu tenho alguma coisa errada. Se no caso eu for muito rápido, vou ter outros tipos de consequência. Então, o tempo, a estimativa de tempo, a própria rapidez que vai se fazer esse trajeto, porque às vezes você pode fazer um tipo bate e volta, mas às vezes você também vai num dia e volta em outro, tá? Então, dentro disso, nós vamos ter que estar analisando vários aspectos, como, por exemplo, a condição meteorológica. Tá? A condição meteorológica, nós temos as várias estações do ano, inclusive em outras regiões, inclusive de outros países, as mudanças são muito repentinas, são muito rápidas, tá? Então, se a pessoa não calculou dentro daquele planejamento da viagem que ele quer fazer, exatamente o tempo e ao mesmo tempo, dentro desse tempo, o que é que vamos ter de transformações, de maré, de vento, de correnteza e ao mesmo tempo para que eu tenha o meu consumo, o consumo que eu vou ter não só de combustível, né? E para isso, inclusive, nós temos sempre que levar em consideração aquela regra de 1/3. O que é uma regra de 1/3? Quando eu falo regra de 1/3 de abastecimento, todo mundo pensa que é só o tanque de combustível. Não é só o tanque de combustível. O combustível é primordial, mas nós temos que ter aquilo que nos dá a vida, que é a bebida, que é a água para ser ingerida, a questão de alimentação,
Tá? Então eu tenho que ter a regra de 1/3, é 1/3 para ir e 1/3 para voltar, e 1/3 de reserva. Nós temos que lembrar que no percurso não vai ter um supermercado, não vai ter um delivery, não dá para a pessoa estar fazendo esse tipo de recebimento de alguns artigos, de alguns itens. Tá? E nisso entra um outro fator dentro desse próprio questão do abastecimento, porque eu reparo que o sucesso na navegação, ela depende muito do seu comandante, né, do proprietário da embarcação, o seu tripulante ali, né? E para isso, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir seguro. Quando falta algum desses itens, então ele está com o combustível no limite, ou ele está com falta de comida, os passageiros com fome, ou ele esqueceu algum medicamento, alguma coisa do tipo, então ele começa a sair fora da sua zona de conforto. E aí fora da zona de conforto, aí você tem a pressa, aí pressa inimiga da perfeição, tal. Você começa a ter você dá mais chances para acontecer um acidente, né? Quando nós falamos inclusive de comandante, vem muito assim na nossa cabeça algo imperativo, algo que é um ditador, né? A gente volta àquela época que sabe da chibata. E no fundo, o que é o comandante? O comandante nada mais é que o anfitrião. O comandante é aquele que está recepcionando as pessoas, e um anfitrião, ele é responsável por todo o evento. Tá? Então, quando eu vou receber os meus convidados, os meus colaboradores, eu tenho que recepcioná-los de uma forma segura, eu tenho que demonstrar os meus conhecimentos, demonstrar os meus objetivos e criar, inclusive, expectativas para que esse evento se torne um sucesso. Tá? Que isso muitas vezes não ocorre. Tá? Por quê? Nós temos maus anfitriões, nós temos pessoas que saem totalmente despreparadas. Então essas pessoas que ao mesmo tempo não se interessam, mas ao mesmo tempo devem se interessar por esse tema. Por quê? Isso vai aglutinar mais os nossos convidados, nós vamos ter parcerias dentro da embarcação, nós vamos saber como lidar com determinadas situações. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de trajeto, tá? Observe os seus companheiros, os seus passageiros, o seu tripulante, oriente, tá? Ponha um colete, demonstre como usa-se um colete salva-vidas, demonstre como é que se comporta a bordo, tá? Mediante uma situação de necessidade de tomar algum tipo de decisão, tá? O que não pode ter é pânico. O pânico, ele vai levar a um desastre. Tá? Até ensinar o trajeto, né? Claro, porque a partir do momento que você ensinou o trajeto, se você tiver qualquer tipo de... você está passando mal... mal súbito, né? Sim, um mal súbito. Eles conseguem dar continuidade naquilo, né? Claro, então como é que funciona a parte de comunicação, né? Ver as limitações dos tripulantes, dos passageiros, porque às vezes nós temos pessoas que têm algum tipo de deficiência. Deficiência que eu estou dizendo é assim, na parte do comportamental, né? Às vezes a pessoa tem pavor, a pessoa tem medo, a pessoa está... Então, o anfitrião, que é o comandante, ele tem a obrigação de tranquilizar essas pessoas, demonstrar que isso não é nada que é absurdo, que é inseguro. Agora, quando a pessoa não se relaciona, não demonstra, não conversa, não ensina, isso vai virar o quê? Um desastre. Né? E esse desastre, ele muitas vezes vem com a sua parte financeira, mas o pior é quando nós temos alguma consequência física ou alguma fatalidade. Outro item que a gente sempre repara também é que o pessoal hoje em dia não tem mais aquela margem de segurança, né? Então, está traçando ali, está dentro de uma derrota e vai em cima do mínimo espaço, né? Então está passando entre duas ilhas, está passando entre um local que você fala assim, poxa, tem baixo calado. Então a gente tem visto muito disso na parte náutica, né? Nós temos inclusive ao longo dessas aulas, desses treinamentos que nós fizemos, em diversas condições, né, de madrugada, com nevoeiro, enfim, sempre foi muito notado
o comportamento de segurança que cada um de nós temos. Nós temos um comportamento de segurança naquilo que a gente está vendo, que a gente está visualizando. Então é normal com que cada vez que a pessoa vai fazer um trajeto, ele quer passar o mais próximo possível, tá, da costa, o mais próximo possível da pedra, o mais próximo possível da laje. Ele, inconscientemente, ele está se sentindo seguro, porque ele acha que ele vai passar ali e ali, se der qualquer problema, ele vai estar seguro. E é o contrário, é esse que é o acidente. Porque quanto mais longe você estiver de qualquer obstáculo que a tua embarcação possa obter, você vai fazer a tua rota, tá? E não a sua derrota. Então, lembre-se do seguinte, calcule-se sempre o quê? O meio termo, tá? Ou seja, estou no meio de um canal, no meio de um rio, eu vou no meio, tá? À medida que eu vou cruzar com outra embarcação, eu cedo um pouco, ele cede um pouco, todos passam, se confraternizam e vamos ser felizes. Aí, no caso, eu vou passar por um lugar que eu estou exatamente no limite. Se o barco do meu vizinho, se o barco ou uma onda, ela me joga para cima desse obstáculo, pronto, está feito o acidente. Sim. Tá? Então, todas essas rotas, essas derrotas que são traçadas, eu observo sempre que a pessoa passa no limite, porque quer economizar tempo. Tá? E o tempo vai gerar muitos problemas, porque nisso daí você deixa de observar, tá, pontos notáveis, você deixa de observar locais em que você vai fazer o confrontamento se você está no lugar certo. Tá? Não existe navegação em curva. A curva ela ocorre apenas para mudar de direção a embarcação. Tá? E eu tenho que assumir um novo rumo. Então, quando a pessoa faz a sua derrota do ponto A até o ponto B, calculando a margem de segurança, calculando todos os detalhes, ele tem que lembrar que ele tem que fazer confrontamentos constantes em pontos notáveis. Pontos notáveis é num morro, é numa pedra, numa referência, tá? Que inclusive a maioria dos lugares, inclusive esse local onde está citando desse acidente, nós temos um canal balizado, nós temos um dos maiores portos da América Latina, tá? Esse balizamento ele consta no RIPEAN, ou seja, é um balizamento internacional, o balizamento do IALA. Então, quando nós falamos, poxa, mas o comandante não viu, o anfitrião não viu. Ele não viu porque ele não estudou, porque ele não verificou isso antes. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, você teria ali como confrontar, na região onde aconteceu o acidente, as boias do balizamento, tá? Cardinal, dos balizamentos que são exatamente dos perigos, que são aquela baliza da laje dos moleques, tá? Depois nós vamos exemplificar aqui na Carta Náutica, nós vamos ver que isso tudo está sinalizado, tá? E está ali para poder nos dar segurança, tá? Então, você, quando vê um caso mais grave, tá? Que foi o caso daquele transatlântico, aquele Costa Concórdia, e a reprodução do que foi que aconteceu ali, é uma coisa absurda, tá? Porque não apenas por passar próximo demais da costa, fez uma avaria no bombordo, e não contente com isso, ele fez uma volta de 180 e bateu por Boreste. Ele bateu os dois lados, gente. Bateu os dois lados. O comandante, como é que você pode admitir um negócio desse? Tá? Aí você fala, pô, mas é um profissional. Pois é, um profissional que no fundo não é bem profissional, porque olha o que ele fez. Vou passar perto da costa, porque eu vou dar uma saudação para as pessoas, porque tem que fazer propaganda que o navio está passando. Isso é irresponsabilidade. Tá? Então, nós temos vários desses acidentes que estão comprovados que é falha humana, tá? E dentro disso nós temos que ver que velocidade, inclusive, é inimiga da navegação, tá? Nós temos que pensar que sempre nós temos que ter uma velocidade de conforto. Sim. O que é a velocidade de conforto? É aquela velocidade que te permite você prestar atenção nos passageiros, nos tripulantes, nos instrumentos, no confrontamento dos pontos notáveis. Né? E até mais de acordo com cada situação. Claro. Porque não adianta só falar assim, não, está todo mundo confortável, mas eu não tenho visibilidade.
Exatamente, tá? então. Então, de acordo com o que o mar permite, é com cada condição, né? E o pior, eu acho que de todos, e também entra a questão da velocidade nesse caso, que é o excesso de confiança. Tá? Quantos casos nós já vimos por conta do excesso de confiança? Mas, pessoal, o que eu acho que fica bem claro aqui é que, assim, se perder-se ali pouco tempo para um planejamento, para fazer uma derrota, para seguir esses pequenos itens que nós citamos aqui, né, a chance de você cometer um erro, tá, ela é mínima, é muito pequena. Tá? E o que eu acho que agora seria bem interessante é a gente mostrar isso na prática. Tá? Então, vamos mostrar isso na carta náutica, para o pessoal entender qual que é aquela região, aonde que subiu, qual o ângulo que a lancha estava, concorda? Claro, com a carta náutica. A carta náutica é verdadeira, né? Então tudo que está na carta é porque existe. Sim. Então, a partir daquilo que existe, nós podemos fazer a reconstituição das falhas. É importante salientar para vocês que nós estamos falando da carta náutica para ficar mais fácil a visibilidade, tá? Aqui num vídeo como esse. Mas óbvio que hoje, com o ganho de tecnologia, isso poderia estar sendo feito em um aplicativo, um Navionics, qualquer um desses que existe na internet, e até mesmo em um GPS, né? Se você está na sua lancha, você vai conseguir ter acesso a isso no GPS também. E o que inclusive é mais curioso é que hoje nós temos ferramentas, nós temos tecnologia mais que suficiente para fazer navegações oceânicas, tá? Só que as pessoas não têm o conhecimento, as pessoas não colocam em prática os recursos que esses equipamentos lhe dão. Então a pessoa tem um radar, tem um GPS, tem uma sonda e ele não usa isso praticamente para nada, são só aquelas luzinhas que decoram o painel. Então, quando a pessoa usar esses equipamentos, que praticamente eles fazem tudo sozinho, tá? Desde que aquela pecinha que está entre o timão e o manete não atrapalhe. Aquela pecinha é exatamente o tal do condutor. Então, isso daqui é algo que é a realidade, né? Então, nós vamos para a carta náutica. Eu acho que aí é o tira-teima. Vamos para a carta náutica? Vamos lá. Então, legal, fantástico. Pessoal. Vamos lá, isso aí. Vem comigo, vem com a gente. Aqui na carta náutica, vamos fazer aqui exatamente a reconstituição da região onde houve esse acidente da Laje dos Moleques. Então, vamos ver aqui a região onde é que fica a Laje dos Moleques. Então, nós temos aqui essa carta náutica, eu tenho aqui a Ilha de São Sebastião, isso aqui é a Ilha Bela da Princesa. Tá? Aqui eu tenho o terminal aqui do Tebar, o terminal dos navios de petróleo, tá? Então, aqui eu tenho o canal de São Sebastião, tá? Esse canal de São Sebastião, ele antes de mais nada, ele é balizado. Eu tenho aqui as balizas do IALA-B. Isso é um tratado internacional que eu tenho essas boias delimitando o meu canal, que ajuda meu confrontamento. Dentro destas nossas marcações, que já estão lá para auxiliar o navegador, eu tenho exatamente onde ocorreu aqui o acidente. Eu tenho aqui duas marcações, tá? A primeira aqui, que eu tenho aqui um cabo submarino, tá? Não sei se consegue visualizar, eu tenho um xizinho aqui, uma boinha, tá? Aqui um xizinho, isso daqui passa um cabo submarino, isso aqui é proibido fundear nesse local. Aqui eu tenho uma boia que ela vai ter uma baliza que vai manter os lampejos amarelo, tá? E aqui na laje onde houve o acidente, eu tenho aqui a demarcação de que? LP, lampejo V de verde, de 10 em 10 segundos. Então o navegador ele tem que fazer no seu planejamento exatamente a reconstituição do que ele vai querer ver, o que ele tem que ver no percurso. E este lampejo ele é para ser alcançado a 9 milhas de distância. Então, observe o que é 9 milhas. 9 milhas é uma grande distância. Eu estou aqui agora nesse momento na enseada do Guarujá e eu tenho aqui, olha, a Ilha da Moela,
aquela ilha maior ali, ó, Ilha da Moela, é uma ilha que ali eu tenho um rádio farol, tá? Ali eu tenho um farol que também ele tem um alcance de 40 milhas, tá? Então vocês imaginam, se eu tenho daqui até aquela ilha lá, eu tenho aproximadamente 1,5 milhas de distância, imagine o que seria 9 milhas. Vou colocar para vocês aqui na carta náutica, vem comigo, vem aqui comigo. Se eu tenho aqui na carta náutica a minha distância aqui, ó, tô com 23 graus aqui, ó. Aqui, ó, 1 milha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milhas, tá? Ó, o meu compasso nem será o suficiente para poder alcançar isso daqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, uma vez o compasso, vou virar aqui, ó, 2 vezes o compasso, tá? Então eu vou virar isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, da Laje dos Moleques. Para quem diz que não tem visibilidade, tá? Estou falando na parte noturna, tá? Ele vai poder avistar isso daqui, ó, desde a Ponta da Sela. Quando entra aqui no canal de São Sebastião, Ponta da Sela, na parte sul do canal, eu vou já avistar a Laje do Moleque, tá? Então, só que aqui eu tenho uma vez só. Quando eu vier 2 vezes, ó, estou aqui fora, tá? Estou aqui fora. Olha a distância que eu tenho entre o alcance visual da parte luminosa deste ponto, tá? Então, só que esta luminosidade, se a pessoa não observar o que ele tem que ver, essa luminosidade será ofuscada pelo plano que está de fundo. Esse plano que está de fundo são planos que é gerado por iluminação de automóveis, por residências, por terminal do petrolífero. Nós temos aí vários planos de fundo que pode confundir, né, o navegador. Mas quando o navegador faz o seu planejamento com antecedência, ele vai saber que naquele ângulo que ele está olhando, para isso, inclusive, ele tem uma agulha magnética no seu barco, e se ele não tiver uma agulha magnética, ele pode ter e deve ter o que a gente chama de alidade. Essa alidade aqui nada mais é do que uma agulha que eu coloco aqui no meu pescoço, e aqui eu vou visualizar aqui, ó, tá? Então aqui eu vou ver quantos graus que eu tenho em relação àquele ponto que eu estou observando, tá? Então aqui, ó, nesse momento que eu estou aqui, ó, eu tenho 240 graus para aquela Ilha da Moela. Então a embarcação aqui, ela estava, segundo os registros, né, que foi vinculado nas redes sociais, ele estava aqui, ó, ao lado da Praia Grande, estava aqui, ó, essa região aqui tem uma prainha chamada Pitangueiras. Então ele saiu daqui de Pitangueiras. Segundo o que se tem de depoimento, ele estava indo em direção ao Yacht Club, que é do outro lado do canal, que é pro lado de cá. Então o que ele fez? Ele saiu, tá? Deu máquina, com certeza deu máquina. Quando se dá máquina numa embarcação com essa característica que é uma HT, a embarcação vai fazer o quê? Ela vai empopar, tá? Pela pouca distância que se estava da laje dos moleques, a embarcação empopou. Conforme ela empopa, a proa tira a visão, tá? Então criou o quê? Um ponto de sombra, tá? Porque ele não enxergou a laje. Tá? Então, a característica de um barco HT, que ele, no caso, não conseguia, nesse modelo, colocar o rosto para fora, e levando em consideração que o barco deveria estar sob potência, que ele está empopado, tá? Porque ele demoraria em torno de 16 segundos para trimar, para nivelar. Tá? Um barco desse porte vai ter em torno de 16 segundos para que ele fique numa condição de conforto de navegação. Até que isso aconteça, ele vai navegar nesta posição. Navegando nesta posição, não tem como visualizar o que está à frente. Poderia até ser uma outra lancha, poderia ser uma pessoa, pior ainda, porque estaria no nível da água. Então, realmente houve essa falha. A pessoa que está conduzindo a embarcação não fez um planejamento de viagem. Houve excesso de velocidade numa área de curta distância que estava demarcada e está demarcado na carta náutica, só que precisa entender aquilo que está visualizando. Então nós temos aqui, na própria outra carta aqui, olha,
Aqui eu tenho uma carta, eu tenho uma mais detalhada aqui, ó, tá? Então, ó, Laje dos Moleques está aqui, tá? Olha que eu acabei de mencionar, lampejo verde, de 10 em 10 segundos, 10 metros é a altura do foco luminoso, 10 metros de altitude e com 9 milhas de alcance. Então, realmente, falha humana, né? Então, esse exemplo é sobre algo que felizmente não teve danos físicos e não houve, muito menos, nenhum tipo de fatalidade. Então, apenas danos materiais e, ao mesmo tempo, susto, né? Que isso, né, espero que seja superado e que vamos para frente, que navegar é preciso, navegar é saudável. Bom, então, agora que vocês já viram o que aconteceu, né? Claro, a gente não pode afirmar exatamente o que ocorreu, mas nós temos aí grandes possibilidades e até em cima desses temas que nós já falamos aqui ao longo desse vídeo. Então, gostaria de agradecê-los por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo, de nos seguirem, de curtirem este nosso evento, tá? E navegar é saudável. Navegar é preciso. E mande suas sugestões, que eu acho é um tema muito interessante, sempre nós ampliarmos o nosso mar de amigos.